Oba, olá, que bom, que maravilha, que bom que estamos reunidos novamente juntos para mais uma apresentação de matemática na área de estatística. Hoje nós vamos ver medidas de tendência central. Perfeito? Já vimos esse assunto em duas situações que são as seguintes. Olha só, preste bem atenção. Olha lá, trabalhamos média, mediana e moda. Perfeito? Medidas de tendência central. A medida de tendência central é um valor intermediário da série, ou seja, é um valor compreendido entre o menor e o maior valor da série. Ela procura estabelecer um número em torno do qual a série se concentra. Como nós acabamos de ver, temos média, mediana e moda como principais medidas de tendência central. Muito bem. E hoje nós vamos estudar a moda. Muito bem. Olha só que interessante. Olha a definição. A moda é o valor de maior frequência, percebeu? Em um conjunto de dados. Ótimo. Nós vamos estudar a moda para os casos de dados brutos ou variável discreta e variável contínua. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo. Cálculo da moda para dados brutos. É muito simples, muito fácil. A própria definição já nos ajuda. A moda é o que é? Aquele valor que se repete mais vezes, com mais frequência. Portanto, é só você caracterizar a moda, escrever por extenso e procurar aquele valor que aparece mais vezes. Nesta sequência, nessa série aqui, nós temos aqui o valor 12 aparecendo duas vezes, percebeu? Portanto, a moda é igual a 12. Legal? Nesta aqui, nessa outra sequência, nós temos duas modas, 6 e 10, percebeu? 6 e 10. Bimodal. E a modal é quando a gente não tem a presença do maior valor, da maior frequência nessas nossas séries, percebeu? Muito bem, simples assim, muito tranquilo, muito fácil, sem maiores dificuldades. Para o caso da variável discreta, olha só, é muito mais fácil ainda, porque essa frequência maior, olha, já indica que esse valor aqui, olha só, valor 3, nesse exemplo aqui, ele aparece 8 vezes, olha, uma frequência de 8 vezes, perfeito? Então, olha só, é o maior, portanto, é a frequência modal. Nesse caso aqui também nós temos 2 e 4 com frequências iguais, eles aparecem 5 vezes, olha, temos 5 valores 4 e 5 valores 2. Como aparece duas vezes, frequência bimodal. Portanto, a moda nesse caso é 2 e a moda é igual a 4 também. Muito bem, simples assim, percebeu? Sem maiores dificuldades, ok? Muito bem, onde é que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de complexidade, vamos dizer assim, para calcular no caso da variável contínua, percebeu? Olha só, aí nós vamos usar várias técnicas, várias modalidades, e entre essas nós temos essas três aqui que são as mais usadas: moda de Pearson, moda de King e moda de Kizuber. Percebeu? Para determinar a moda contínua podemos optar por vários processos. Esses três aqui é o que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Não fique bravo ou brava, é assim mesmo. Vamos com calma e a gente vai apresentar cada um deles para você, tá bom? Tá legal? Antes disso, nós vamos adotar essa notação, perfeito? Para a gente poder usar nas nossas fórmulas, tá bom? Acompanhe comigo por aqui, olha só. LI, o que é LI? Limite inferior da classe modal. Muito bem, classe modal é aquela classe onde está presente a moda. Nós vamos verificar daqui a pouquinho, perfeito? FI minúsculo, porque frequência simples da classe modal, tranquilo? FI ante é igual a frequência simples da classe, olha lá, da classe anterior à classe modal. Nós vamos verificar isso no exemplo. E FI post é o que? É a frequência simples da classe posterior, depois, perfeito? A classe modal. Muito bem. Esse Hzinho é a amplitude do intervalo de classe. MD, mediana, nós já sabemos calcular mediana. MO é a moda, nós acabamos de ver como é que se determina, como é que se calcula a moda. Perfeito? CLMO, classe modal, que é o que a gente vai verificar daqui a pouquinho. E pós-MD, o que é? Posição da mediana. Percebeu? Vamos lá então, tendo isso em mente, perfeito?
vamos aplicar nesses casos aqui. Por exemplo, moda de Pearson. A moda de uma variável contínua pode ser obtida como a gente mostra nesse quadro aqui. Olha, nós temos a distribuição contínua, perfeito? Essa série representada nessa tabelinha, perfeito? E a partir dessa tabelinha nós vamos determinar o valor da moda, perfeito? Lembrando que para esse caso aqui, olha só como a gente determina a frequência individual, o xi, perfeito? Associado a cada uma dessas frequências, percebeu? Temos para calcular a mediana, olha só, essa fórmula aqui, perfeito? A posição da mediana também foi dada, perfeito? O valor médio dessa nossa série também foi calculado. E com esses dois itens, a mediana e o valor médio, nós calculamos a moda, perfeito? Então a moda de Pearson nada mais é do que você usar esta fórmula aqui, olha só. MU é igual a 3 vezes MD menos 2x barra. Opa, não se assuste, não fique assustado ou assustada. É assim mesmo. Essa fórmula que você já conhece, que é a fórmula da mediana, percebeu? Essa aqui é a fórmula do valor médio, tá certo? Juntando essas duas quantidades, nós vamos calcular a moda. Percebeu? Que é igual a 3 vezes a mediana menos 2 vezes o valor médio. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai passar para o Excel e eu vou mostrar para você como é que você monta essa solução. Tá bom? Moda de King, olha só. King levou em consideração na sua fórmula, olha só, esta fórmula aqui, está acompanhando? A frequência simples da classe anterior, olha lá. Frequência simples da classe anterior e a frequência simples da classe posterior. Frequência simples da classe posterior, percebeu? Fazendo as continhas com essa simples fórmula, a gente obtém o valor da moda também, que é o valor mais frequente nesta série aqui. Percebeu? A gente também vamos usar um caso prático para explicar melhor. E a moda de Kizumber, tá bom? Vamos usar o mesmo procedimento, tá certo? Para calcular com a variável contínua. Determinamos ΔI, ΔI, que é a frequência da classe menos a frequência da classe anterior. ΔI é a frequência da classe menos a frequência da classe posterior, tá certo? E a moda é dada por essa fórmula aqui bacana que você está vendo, percebeu? Muito bem, muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir para o Excel para ver como é que a gente consegue determinar esses valores, fazer essas continhas, tá bom? Medida de tendência central, cálculo da moda para variável discreta. Olha só, acabei de falar para você. Basta apenas você observar a classe, a linha onde está a maior frequência. Olha, você olhando a frequência individual, olha só, 8 é a maior frequência, portanto nós temos a moda como sendo o valor 3 nesse caso. Percebeu? Nesse caso aqui, olhando, olha só, nós temos 5 e 5, perfeito? Não, modas iguais, olha só, mas quem são os valores? São os valores 2 e 4. Então a moda é igual a 2, moda é igual a 4. Essa aqui é unimodal e essa aqui é bimodal. Bom, para o caso discreto, para um caso de dados contínuos, a gente vai ver como é o nosso procedimento agora. Olha só, acompanha aqui comigo. Olha só que interessante, aqui é um pouquinho mais sutil as coisas, um pouquinho mais complicado, mas nada como exemplo para a gente esclarecer. Bom, então acompanha aqui. Vamos calcular a primeira moda de Pearson. Vamos ver como é que, dada uma série contínua, como é que a gente consegue calcular o valor dessa série, tá bom? Então nós temos aqui os nossos intervalos, percebeu? Vamos agora determinar as frequências. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, esse aqui, olha lá. 1, 3, 6 e 2. Percebeu? Então olha só que interessante, nós temos um valor entre esse intervalo, temos 3 valores entre esse intervalo aqui e assim por diante. Percebeu? Que valores são esses? Nós vamos colocar aqui agora o valor 5, 15, 25 e 35. Percebeu? De onde foram obtidos esses valores? De onde foram obtidos esses valores? Veja bem, são valores médios, tá certo? Que estão aqui presentes nessa classe.
Se você quiser calcular eles, como é que você faz? Você faz o seguinte, calcula a média entre 0 e 10, entre 10 e 20, entre 20 e 30, entre 30 e 40. Você vai obter esses valores. Percebeu? Em seguida, olha só, com esse valor médio, o que é que você vai fazer? Você vai fazer este produto. Vai ser o quê? Anote aqui, olha. Vai ser xi versus, vezes, né? Fi. Prontinho. Achamos o valor 5. Muito bem. Agora vamos repassar a fórmula para as próximas células. Olha só que interessante. 2 vezes 35, 70. 6 vezes 25, 150. 3 vezes 15, 45. Percebeu? Então, vamos calcular agora o que primeiro? Vamos calcular o valor médio dessa nossa sequência, dessa nossa série. Então, para isso, nós precisamos de duas somas. A soma desse produto, xi vezes fi, dividido pela soma de fi. Perfeito? Então, precisamos da soma de fi. Vamos escrever aqui, vamos calcular agora. Deu 12. Vamos calcular a soma de xi fi, fazendo a continha, 270. Tranquilo? Muito bem. Então, o valor médio da nossa série, quem vai ser? Vai ser o seguinte quociente, somatório de xi fi, tá certo? Dividido pelo somatório de fi, fazendo a continha, 22,5. Bacana? Muito legal? Procede assim. Vamos lá. Posição da mediana, que é o que a gente precisa determinar agora. Vamos pegar o tamanho da amostra, tá certo? Nosso tamanho dela, que é 12. Vamos dividir por 2, fazendo a continha, simples assim. Olha, é 6. Fica na sexta posição, percebeu? Então vamos olhar aqui a nossa frequência acumulada. Precisamos determinar, então vem aqui. É muito fácil calcular a frequência acumulada. Você sabe que esse primeiro valor é fácil de identificar. Os próximos valores, quem vão ser? O valor anterior mais o valor seguinte, da mesma linha. Muito bem, achamos o 4. Vamos estender a fórmula para os próximos casos. Muito bem, certo? Então, olhando essa coluna, olha só, da frequência acumulada, olha só, tendo em mente que a posição da mediana é 6, como é que a gente determina então a nossa classe modal, a classe da mediana? Olha lá, como é que nós fazemos? 1, 4, 10 e 12, olha só, sexta posição, primeira posição, aqui é a quinta posição, daqui em diante, olha só, sexta posição está aqui, olha, tá certo? Vai da quinta posição até a décima. Então, essa aqui é a classe da mediana. Vamos destacar de amarelo e prontinho. Está associado aí. Vamos lá, vamos passar um amarelo para destacar bem. Vamos lá, vamos vir aqui, vamos passar um amarelo. Pronto, destacamos a classe da mediana. Muito bem, muito bem. Esta é a nossa classe. Por que a gente fez esse procedimento? Para poder usar esta fórmula aqui. Olha, você já sabe como é que usa essa fórmula, não sabe? Muito bem. Tanto é importante que, olha só, olha como é que ela aparece aqui visualmente. Olha só que interessante. A mediana vai ser dada pelo limite inferior mais n sobre 2 menos frequência acumulada, percebeu? Frequência acumulada dividido por FI. Tá bom? Acompanhando bem? Frequência acumulada anterior dividido por FI vezes Hzinho. Percebeu? Olha só como a gente colocou aqui a nossa fórmula com seus valores nos seus lugares, tá bom? Vamos destacar um pouquinho mais para deixar bem clara essa situação. Vamos lá, agora acompanhando aqui, vamos lá. Vai ser o que? LI, limite inferior da classe da mediana, percebeu? Nós temos aqui a classe da mediana, o valor inferior é 20. 20 mais n dividido por 2, n é o tamanho da nossa série, é 12, porque são 12 dados, 12 dividido por 2, menos 4. Quem é 4? Quem é 4, olha lá, frequência acumulada anterior da nossa classe, é o valor 4. Então anote o valor 4 aqui, vamos dividir tudo isso por 6. Quem é 6? É a frequência da classe, olha cá,
A frequência da classe é o valor 6, vezes H, que no caso aqui é 10. Quem é H é a amplitude dessa classe. 20 menos 10, 30 menos 20, ou e assim por diante. Percebeu? Muito bacana, muito legal. Vamos agora determinar quem é essa mediana. Precisamos dela. Calculamos a média, vamos calcular agora a mediana. Vem aqui, escreva o sinal de igual. Vamos pegar que valor? Ó, acompanhando a fórmula aqui, tá bom? Vamos fazer a leitura juntos. LI, quem é LI? É o limite inferior. Percebeu? O limite inferior aqui é 20. Então vamos assinalar lá 20. Mais, vamos abrir dois parênteses, 2 parênteses, vamos fazer o seguinte, 20 mais 12 dividido por 2, vai ser o que? Vai ser esse valor dividido por 2, percebeu? Agora vamos subtrair de quem? 4, quem é 4? Olha lá, 4, olha só, frequência acumulada da classe anterior, frequência acumulada da classe anterior, aqui é 4. Percebeu? Vamos fechar o parênteses, fechamos o parênteses, vamos dividir por 6. Quem é 6? Olha lá, é a frequência da classe mediana, olha lá, frequência da classe mediana, 6. Então, clique em 6. Percebeu? Fecha o parênteses, tá certo? E vamos multiplicar por quem? Vamos multiplicar por 10, que é a diferença entre 30 menos 20 ou 20 menos 10. Podemos fazer isso. Vamos fazer então limite superior menos limite inferior e vamos fechar. Tá certo? Tudo bacaninha? Tudo bom? Vamos lá, se a gente teclar o Enter, olha só que interessante, a mediana nesse caso, quem é? A nossa mediana é 23,33. Perfeito? Então nós temos o valor médio, acabamos de calcular, e o valor mediano da série, também acabamos de calcular. Muito bem, tendo esses dois valores, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos calcular finalmente a moda, tá certo? Então vamos escrever aqui, olha lá, vamos escrever assim, vamos lá, 3 vezes mediana, 3 vezes o valor da mediana, acompanha comigo, menos 2 vezes o valor médio está aqui, prontinho, teclando, 25 é a moda, isso quer dizer que 25 é o valor que mais aparece na nossa sequência, na nossa história da frequência, percebeu? Na nossa série, melhor dizendo. Muito bem, acabamos de calcular, simples assim. Olha aqui a continha por extenso, como é que foi feito, tá bom? É interessante até você praticar com lápis e papel. Muito bem, muito legal. Tá certo? Ficou claro essa situação? Beleza? Muito bem. Moda de Pearson. Perfeito? Agora vamos calcular moda de King. Olha só que interessante. Vamos usar essa fórmula aqui, tá certo? É o mesmo procedimento, tá certo? Vamos usar a mesma situação, tá certo? Vamos novamente registrar as informações. 1, 3, 6, 2, tá bom? Vamos pegar o ponto médio, vamos teclar o sinal de igual, vamos calcular o valor médio da seguinte forma: pegamos esse valor, somamos com o extremo do intervalo, passamos o parênteses, vamos dividir por 2. Vamos distribuir a fórmula agora, novamente. Perfeito? Olha só que interessante. E achamos nossos valores aí. Vamos fazer novamente esse produto. XI vezes FI, certo? Para deixar essa tabela de uma forma elegante, bem completa. Percebeu? Vamos calcular também a frequência acumulada. Você já sabe fazer esse procedimento, muito simples. Vamos lá, acompanhando aí com calma. Muito bem, só apenas vamos distribuir a fórmula agora aqui. Só para deixar de uma forma bacana, muito legal visualmente. Percebeu? Vamos somar essas duas colunas aqui. Vamos somar, vem aqui.
passando a soma, tiramos os nossos valores aí agora. Percebeu? Muito bacana, muito legal essas ideias, né? Certinho, certinho. Vamos somar aqui também, se precisar. Vamos somar aqui. Só para ilustrar como é que funciona as ideias. Muito bem, tá bom? Bom, mas o importante mesmo que você vai precisar trabalhar é somente essa fórmula aqui. Tá certo? Como é que você calcula a moda nesse caso? Vai ser igual limite inferior da classe, percebeu? Nós já sabemos que é esta aqui, vamos até destacar para você, olha só que é esta aqui, vamos passar um amarelo então, da classe da mediana, percebeu? Classe modal, aliás, e vvamos calcular LI mais frequência, tá certo? Posterior à classe modal, dividido pela frequência anterior à classe modal, mais a frequência posterior da classe modal. Vamos multiplicar por Hzinho, tá bom? Então vamos identificar os elementos com calma aqui para você poder perceber como é que foi feita essa conta. Tá bom? Então acompanha aqui comigo com calma. LI, o que é? É o limite da classe modal, olha só. É o número 20, está aqui. Mais frequência da classe posterior à classe modal. Então a classe modal é essa. A frequência da classe posterior é 2. Então anote 2 aqui, percebeu? Olha só. Muito bem. Dividido pela frequência da classe anterior à classe modal. A classe modal está aqui. A frequência da classe anterior é o 3. Muito bem. Anote aqui. Perfeito? E a frequência da classe posterior, acabamos de ver, é o valor 2. Está aqui. Vezes, percebeu? A amplitude do intervalo. Então, pode ser qualquer um desses intervalos aqui, o resultado sempre vai ser 10. Muito bem, percebeu? Simples assim. Então agora vamos usar essa fórmula. Como é que nós vamos colocar os dados? Vamos colocar os dados da seguinte forma, acompanha comigo, vai ser igual 20, tá certo? Olha lá, limite inferior, escrevemos o sinal de mais, vamos abrir um parênteses e vamos dividir frequência posterior 2, tá certo? Nós vamos dividir, tá certo? Por quem? Agora você abre um parênteses e vai colocar frequência anterior 3 mais frequência posterior, olha lá a frequência posterior, que é 2, fecha o parênteses. Certo? Muito bem, muito bem. Agora você vai fechar o parênteses novamente. Percebeu? Vai multiplicar por Hzinho, que é 10, que é a diferença entre esses valores aqui. Nós sabemos que o valor é 10, mas vamos colocar de uma forma mais elegante. Por exemplo, 10 menos 0, que é 10. Se você bater o Enter, a nossa moda nesse caso aqui, olha só, o valor foi para 24, percebeu? Antes já tinha obtido o valor 25, olha lá que interessante. Agora acabamos de obter o valor 24. Beleza, não é? Simples assim, é só você lembrar de trabalhar com as frequências, tá certo? Posterior e anterior à frequência da classe modal. Tranquilo? Beleza? Muito simples, muito interessante. Muito bem, e agora nós vamos partir para a moda de Kzuber, tá bom? Que é muito semelhante à fórmula, o uso dela só tem um pouquinho mais de detalhe, mas é muito semelhante a essa fórmula que você está vendo aqui, percebeu? O jeitão dela é muito simples. Vamos lá então? Vamos escrever os dados novamente, 1, 3, 6 e 2. Percebeu? Vamos até somar essa frequência aqui para deixar interessante essa informação, deixar bonitinha. Ponto médio, vamos mostrar como é que calcula. Igual a, abre o parênteses, vai ser o que? Ponto inferior mais o ponto superior do intervalo. Vamos dividir por 2. E vamos distribuir a fórmula. Certinho? Beleza, só para deixar bem claro, bem bacana.
Vamos fazer esse produto aqui. Xi vezes I, Fi. Achamos o valor 5 também. Vamos distribuir. Certo? Legal. Frequência acumulada, só para deixar bacana esse quadro. Vamos fazer agora. Frequência anterior, mais a frequência da classe. Vamos distribuir novamente os valores aqui. Vamos distribuir esses valores aqui. Vamos deslocar esse deltazinho para lá. Muito bem. Vamos só somar aqui para deixar elegante nossa tabelinha. Prontinho, tá certo? O que é importante destacar agora? Tá certo? Lembrando sempre que a classe modal é aquela classe onde aparece a maior frequência da nossa série. É a classe 3, porque olha só que interessante, basta apenas verificar, olha lá, vamos passar um amarelão aqui para deixar bem clara essa ideia, basta apenas verificar que a frequência maior no nosso caso é aqui, olha, está aqui, olha. Então essa aqui é onde nós temos a maior frequência, essa é a nossa classe modal, perfeito? Muito bem, agora feita essa observação, o que a gente precisa fazer agora? Usar a fórmula como a gente já sabe fazer. Lembrando do caso anterior, precisamos determinar o limite inferior, está aqui, na classe modal. Precisamos calcular Δ1 e Δ2. O que é Δ1? É a frequência da classe menos a frequência da classe anterior. Vamos fazer essa continha agora. Vai ser quem? Vai ser a frequência FI, frequência da classe. Então é essa aqui, ó, a frequência da nossa classe modal, está aqui, ó. Essa aqui menos a frequência da classe anterior. Se você fizer a continha, você vai achar 3. Perfeito? Agora vamos fazer o Δ2. Vai ser exatamente igual a frequência da classe menos a frequência da classe posterior, que é 2. 4. Muito bem, olha só. 3 e 4, tá certo? Nós acabamos de verificar aqui que são os valores que nós temos para Δ1 e Δ2, que a gente vai usar a fórmula agora. Perfeito? Se você olhar o quadrinho do lado, olha só que interessante, já está escrito aqui para você. Então a moda nesse caso vai ser igual a quem? 20, limite inferior, mais Δ1, que é 3, dividido por Δ1 mais Δ2, 3 e 4 vezes 10. Percebeu? Olha só que interessante, que bacana, olha lá. Se você fizer agora a continha com cuidado e com calma, você vai atingir esse valor, 24,9. Tá bom? Vamos ver como é que a gente coloca isso no Excel? Acompanha aqui comigo, escreva o sinal de igual, tá certo? Pegue o valor do limite da classe inferior. Vamos somar com quem? Vamos somar com a seguinte informação, vamos lá. Um parênteses, tá certo? 3, quem é 3? Olha só, Δ1. Olha só, que a gente calculou aqui, ó, Δ1, tá certo? Dividido por quem? Ó, vamos abrir um parênteses, dividido por, olha lá, Δ1 ainda, mais Δ2, vamos fechar um parênteses agora, certo? Vamos fechar um outro parênteses, vamos multiplicar por Hzinho, tá certo? Vai ser o quê? Vamos lá, acompanhando aqui, essa diferença de 10 menos 0, fechando parênteses, teclando isso, nós achamos 24,28. Se a gente for arredondar aqui para duas casas, vamos lá, vem aqui, arredondar para duas casas, vamos arredondar, opa, aqui, vamos arredondar para duas casas, prontinho, 24,29, 24,29. Bom, viu que só que legal, viu só que bacana? Deu um pouquinho de trabalho, tá certo? Requer muita atenção e principalmente muita prática para resolver esses probleminhas, percebeu? Observe que eu tiver uns valores bem próximos, olha lá, 25 no caso Pearson, da moda de Pearson, 25, 24 no caso da moda de King, e olha só, para Kizuber, olha só,
24.29, tá bom? Dependendo da sua necessidade de análise, do seu estudo, do que você estiver trabalhando, você pode usar uma dessas 3 ideias, tá certo? Um desses 3 processos para calcular a moda, perfeito? É interessante você praticar muito, estudar com muito cuidado, com muito carinho e atenção, tá certo? E como sempre, praticar com lista de exercícios, tá bom? A propósito, se você tiver um tempinho, se você tiver disponibilidade, dê uma passadinha lá no meu blog, que tem sempre algum materialzinho para você ir praticando, tá bom? Agradeço a sua presença, a sua paciência e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá!